Hoje, a gente vai mergulhar em uma história que parece um roteiro de suspense financeiro. Uma história sobre como um investimento, vendido como algo seguro e sofisticado, acabou levando a perdas realmente devastadoras. O que a gente vai ver aqui revela as armadilhas que podem estar escondidas no mercado. E tudo começa com este número, menos 93,12%. É uma perda catastrófica vinda de um único produto de investimento. Significa que quase todo o capital investido simplesmente desapareceu. E essa é a grande pergunta que paira no ar. Como é que algo que parecia tão bom no papel pôde dar tão errado? Esse é o mistério que a gente vai desvendar hoje. Entender como milhares de investidores chegaram a uma perda quase total e, mais importante, o que isso nos diz sobre os produtos financeiros que são oferecidos por aí. Bom, no centro de toda essa crise está um produto com um nome até que sofisticado: Certificado de Operações Estruturadas, mais conhecido como COI. E não foi qualquer COI. Estamos falando especificamente dos COIs que estavam ligados a títulos de dívida de duas grandes empresas, a Ambipar e a Braskem, e que foram distribuídos por corretoras gigantes do mercado. Olha, a fonte que analisamos não trata isso como um simples evento de mercado. A palavra usada é tragédia. Uma tragédia que, no fim das contas, acabou expondo falhas muito críticas na maneira como esses produtos financeiros mais complexos são vendidos e, principalmente, na falta de transparência sobre o risco real envolvido. Certo. Mas afinal, o que é exatamente um COE? Para entender a armadilha, primeiro a gente precisa entender a isca. Vamos dar uma olhada na estrutura básica desse produto. Os COIs foram regulamentados aqui no Brasil para o investidor comum lá em 2015. E a promessa era tentadora. Eles eram vendidos como a melhor combinação de dois mundos: a segurança da renda fixa com o potencial de ganho da renda variável. Tudo isso com uma suposta rede de proteção. E não deu outra, a popularidade deles explodiu. O mercado de COIs saltou para cerca de 90 bilhões de reais. Mas o dado mais preocupante está aqui: um crescimento de 42% nos últimos 2 anos, justamente no tipo específico de COI que causou essa crise toda, o COI de crédito. O sinal de alerta já estava piscando. E aqui a gente chega no ponto crucial: o pulo do gato, ou melhor, a armadilha. A palavra COI esconde, na verdade, dois produtos que são fundamentalmente diferentes. Um deles é relativamente seguro, o outro é incrivelmente arriscado. E essa tabela deixa tudo bem claro. De um lado existe o COI de capital protegido. Esse sim garante que no pior cenário o dinheiro investido volta para o bolso no vencimento. Mas do outro lado existe o COI de capital em risco, e o nome já diz tudo. Nele não existe garantia nenhuma. O investidor pode sim perder tudo. Essa é a armadilha escondida por trás da sigla. Mas o perigo não para por aí, na ausência dessa garantia de capital. Tem mais um elemento fundamental que separa esses COIs perigosos dos investimentos mais comuns e seguros que muita gente conhece. E aqui está a prova do crime, por assim dizer. Quando a gente compara esse COE de capital em risco com um CDB ou uma LCI, a diferença é gritante. Esses COEs não têm absolutamente nenhuma proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos. Ou seja, se o banco que emitiu o COE quebrar, a perda para o investidor é total. Simples assim. Ok, então o que a gente tem até agora é um produto arriscado, complexo e sem nenhuma rede de segurança real. Agora vamos ver exatamente qual foi a sequência de eventos, o estopim que fez essa bomba explodir no colo dos investidores dos COIs da Ambipar e da Braskem. O início da crise se deu quando a saúde financeira da Ampar e da Braskem piorou muito. Os títulos de dívida delas viraram o que o mercado chama de Distressed Securities. Traduzindo de forma bem direta, são papéis de empresas que estão praticamente na UTI financeira. E essa queda no preço dos títulos ativou uma cláusula fatal que estava escondida no contrato do COI. Uma cláusula chamada Knockout. Basicamente, essa regra forçou a venda de todos os ativos do COI no pior momento possível, como o preço estava no fundo do poço. Foi como se o sistema travasse a perda no seu nível máximo. E o resultado foi devastador. Os números oficiais não mentem. A realidade do nocaute foi essa. Para cada R$ 1.000 investidos no COI da Ambipar, que prometia render bem, voltaram apenas R$ 68,80, uma perda de mais de 93%. Tudo isso leva a gente a uma pergunta bem incômoda. Por que um assessor financeiro recomendaria um produto tão perigoso assim para um investidor comum? A resposta, infelizmente, parece estar na estrutura de incentivos do próprio mercado.
O modelo de remuneração de muitos assessores é baseado em comissões, o famoso spread. E isso pode acabar criando um conflito de interesses poderoso e, como veremos, totalmente institucionalizado. A lógica é perversa. Produtos complexos como esses COIs de capital em risco pagam uma comissão muito maior e imediata para o assessor do que alternativas bem mais seguras como um CDD. Isso cria um incentivo financeiro para que produtos mais arriscados sejam empurrados, mesmo que não sejam a melhor opção para o cliente. A própria fonte da nossa análise define isso como um conflito institucionalizado. Não é um caso isolado. É o sistema, muitas vezes, recompensando a venda do risco e não a proteção do capital de quem investe. Diante de tudo isso, qual é a grande lição que fica desse desastre financeiro? E, principalmente, como é possível se proteger de armadilhas como essa? Essa crise toda nos deixa um checklist bem claro e direto. Antes de qualquer investimento, principalmente um que parece complexo demais, esses são os pontos que não dá para negociar. Tem a FGC? Qual é o risco real por trás desse retorno alto? Existe alguma cláusula de liquidação forçada? E a liquidez, como funciona? No fim das contas, a lição fundamental talvez seja esta. Se não for possível entender completamente como o investimento funciona e, mais importante ainda, como ele pode dar errado, o risco é simplesmente alto demais. A falta de clareza, a opacidade, é o risco mais caro que existe. E todo esse evento serve como um lembrete muito forte para uma reflexão final que cada um deve fazer sobre a própria carteira. Será que os riscos de cada investimento ali estão realmente claros? Fica a pergunta. Obrigado por acompanhar esta análise.